Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o podcast Futebol Sem Fronteiras, edição número 37. E hoje nós vamos falar de um dos clássicos mais interessantes do futebol da Inglaterra, o Derby das Rosas. Leeds United contra Manchester United. Jogo que será no domingo, às 11 da manhã, horário aqui de São Paulo, horário de Brasília. Mas só eu que estou em São Paulo, nessa turma que está aparecendo na tela de vocês. Estão ao meu lado hoje Jamil Chad, ele, como sempre, um titular aqui do podcast Futebol Sem Fronteiras, lá de Genebra, e meu grande amigo Renato Senise, correspondente em Londres, que é como eu era, trabalha para 483 empresas, então a gente fica com o correspondente em Londres, porque senão não cabe na tarja. Jamil Chad, como você está? Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu caro Júlio, bom dia a todos. Renato, obrigado aí pela presença. Cidade pequena essa Londres, viu, Júlio? Quase não tem atividades, quase não tem futebol. Eu estou preocupado com o resto da Europa, Renato. Depois você me conta melhor, mas ganhando em Milão, aí estamos falando do Liverpool, ganhando em vários outros lugares aí da Europa, eu acho que o futebol inglês está numa situação muito confortável e você está basicamente na capital desse novo império, né, Júlio? Agora, a gente vai falar de coisas bem mais antigas, né, hoje. Vamos falar de coisas antigas, de coisas do presente, do passado. A gente vai falar sobre os dois jogadores que podem ser titulares da seleção brasileira na Copa, Fred, que joga no Manchester United, e o Rafinha, que joga no Leeds. A gente vai falar da situação do Rangnick, né, o técnico interino, que depois vai ser consultor do United. Como é que fica essa situação? Será que o time melhorou mesmo desde a demissão do Solskjaer? Nós vamos falar do Eloco Bielsa. Jamil já citou a Champions League, né? O Liverpool ganhou por 2-0 da Inter de Milão, e o City ganhou por 5-0 do Sporting. Então os dois grandes favoritos aí, talvez, para serem campeões da Liga dos Campeões da Europa já estão garantidos, vamos falar real, nas quartas de final. Na semana que vem joga o Chelsea, campeão do mundo, contra o Lille, e joga o Manchester United contra o Atlético de Madrid. Renato Senise, diretamente de Londres, é um grande prazer te receber aqui no Futebol Sem Fronteiras. Muito obrigado por participar com a gente. Boa tarde, amigo. Boa tarde, bom dia para você, Júlio. Bom dia. Boa tarde para o Jamil. Um prazer enorme participar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Era para eu estar em Budapeste, estou em Londres por problemas de logística. As pessoas pensam que a Europa é tudo perfeito, tudo funciona direitinho. Não é assim, não. Ainda mais em Londres. Trem aqui em Londres é complicado. O que tem de atraso, o que tem de cancelamento, enfim. Mas o futebol por aqui vai bem. O Chelsea campeão do mundo, atual campeão da Champions League, mas eu diria que é o único time de Londres que realmente orgulha a cidade na Europa ultimamente, porque Tottenham e Arsenal, convenhamos, não são grandes potências do futebol europeu, só que eu acho sim que o futebol inglês é aí um dos favoritos para levar essa Champions League. E vamos falar de outro time grande, né? Outro time gigante. As pessoas às vezes não têm essa noção que o Leeds é enorme aqui na Inglaterra e muito querido também, principalmente por causa do que aconteceu nas 2 últimas décadas, mas a gente fala mais durante esse programa. Porque vocês, além de falarem de futebol, claro que cobrem de tudo, né? E o nosso presidente da República está lá visitando o leste europeu, e é por isso que o Renato Senise deveria estar em Budapeste, mas acabou se complicando com o trem aí. Quem nunca, né? Quem nunca não conseguiu pegar um voo em Londres? Não, o pior de tudo é ficar 1h30 dentro do trem, sem conseguir nem ir para frente, nem ir para trás e se comunicar com ninguém, porque não tem internet, não tem sinal de celular. Olha, ontem foi assim, um filme de terror que passou na minha vida e infelizmente acabei perdendo o voo. Como tudo tem dois lados nessa vida, esse voo perdido permite ao Senise estar com a gente aqui no Futebol Sem Fronteiras para falar de Leeds e Manchester United. Primeiro, eu quero saber, eu vou começar com o Jamil. Ô, Jamil, por que o Leeds e Manchester, que alguns vão chamar de Derby de United, né? Por que alguns... Não poderia perder a piada. Por que o clássico é conhecido como Derby das Rosas, Jamil?
Júlio, vamos lá. Isso porque, claro, antes de mais nada, e o Renato tem toda a razão, Londres é uma coisa, o resto da Inglaterra tem uma outra realidade, mas nós estamos falando de uma história muito antiga, de uma rivalidade muito antiga. A rivalidade que remonta, na verdade, ao século XV, com Leeds. Na verdade, não é Leeds, mas e Manchester, que tampouco era Manchester exatamente, mas os dois counties, as duas regiões que foram, na verdade, palco de provavelmente uma das guerras mais sangrentas, uma das batalhas mais sangrentas da história da Inglaterra. Claro, nós estamos falando da Guerra das Rosas, mas, acima de tudo, de algumas das batalhas na região que deixaram marcas muito profundas, inclusive na cultura local, na realidade local. De um lado, o que era, vamos dizer assim, colocando agora em termos do século XXI, o que Leeds branco e uma rosa branca representa era justamente de um lado desse conflito, e do outro lado, Manchester com o seu vermelho, da outra cor da rosa, do outro lado também dessa batalha. Mas isso não se limita, essa rivalidade não se limita ao século XV, ainda que, Júlio, isso ainda seja muito presente na história na Inglaterra. O que era a guerra, basicamente? Era, na verdade, uma disputa pela coroa britânica, no caso inglesa na época. Era uma guerra de fato para saber quem sentaria no trono da Inglaterra. Agora, isso, vários séculos depois, essa rivalidade ela continua. E como é que ela continua? Ela continua já entre Leeds e Manchester, as duas cidades, disputando o papel, na verdade, de centro da Revolução Industrial. Isso século XVIII, século XIX. Se a Inglaterra é o centro da Revolução Industrial no mundo, Leeds e Manchester é o centro do centro, né? É onde, de fato, essas indústrias novas naquela época floresceram e ganharam o quê? Dinheiro, transformaram a economia, primeiro local e depois do mundo inteiro. E aí a competição era muito clara. De um lado, Leeds, e de outro lado, Manchester. Duas cidades que não ficam longe, o Renato pode explicar melhor. Elas não estão distantes, mas elas sim competiam por atrair investimentos, por atrair a atenção internacional. Claro, na época lá, Júlio, era algodão contra lã. Não é exatamente a mesma disputa hoje, mas a herança daquela rivalidade continuou e ela foi traduzida para os campos de futebol. Quem ganhou foi quem ganhou foi Manchester, né? Porque o berço da Revolução Industrial e tal, a gente só ouve falar em Manchester, a gente não ouve falar em Leeds, né, Jamil? Quem ganhou, pelo menos nos livros de história, no marketing ali, né? Concordo. Mas Leeds tem um papel absolutamente fundamental nessa transformação. E ela tem, dentro da história da Revolução Industrial, basicamente um papel, eu diria, tão importante quanto. Agora, claro, Manchester é uma cidade maior, ela acabou tendo essa fama internacional. Mas se você entrar na história da Revolução Industrial, você descobre que Leeds teve, de fato, um papel fundamental. E aí eu pergunto para o Renato, perdão, Júlio, por tomar... Imagina! Essa rivalidade... A tua! Essa rivalidade, ela permanece hoje entre as duas cidades ou ela é só a rivalidade do futebol? Ela é mais uma rivalidade do futebol. Hoje eu vejo o Reino Unido, a Inglaterra, não o Reino Unido, muito dividido entre Londres e o resto. E o resto, principalmente o norte. Hoje o norte da Inglaterra é muito unido. Porque, como você disse, Jamil, brilhantemente, como sempre, foi no norte que a Revolução Industrial foi mais forte aqui na Inglaterra. Você falou da cidade de Manchester. Manchester, na época, ficava dentro do county de Lancashire, que é o county histórico. Aí esse county de Lancashire se desmembrou. Hoje Manchester fica dentro de Great Manchester, que é a grande Manchester. Na época, na última década do século XIX, por exemplo, Lancashire era responsável pela manufatura de 85% do algodão produzido no mundo. Então era realmente muito forte. Lancashire. E aí a gente tem Yorkshire, que é onde fica Leeds hoje. Yorkshire é hoje o maior county da Inglaterra, que também foi muito forte na Revolução Industrial. Agora, esse norte da Inglaterra acabou sofrendo muito depois da Revolução Industrial, principalmente na época da Margaret Thatcher. Margaret Thatcher entrou, priorizou Londres, as fábricas, as indústrias foram todas abandonadas,
Então, hoje, quando você fala de Manchester e de Leeds, são cidades que ainda estão sendo revitalizadas. Você ainda tem muita parte da cidade com muita pobreza. Pobreza para o padrão inglês, talvez não para o padrão brasileiro, infelizmente, mas você vê muita casa abandonada, muita gente morando na rua. Os últimos 2, 3 anos, eu fiquei muito tempo em Leeds. Uma das empresas que eu trabalho tem escritório em Leeds, então eu fico metade em Londres, metade em Leeds. Ainda me assusta um pouco para o padrão inglês, como Leeds. É só você sair um pouquinho do centro, você ainda vê muito prédio abandonado, muita área sendo revitalizada, como eu disse. Então, hoje existe a rivalidade no futebol, mas eu acho que a rivalidade entre as cidades não é tão grande. E se a gente for para o futebol, já existe hoje uma rivalidade maior do Leeds para o Manchester United do que do Manchester United para o Leeds. E aí, é claro, por motivo óbvio, o Leeds hoje, infelizmente, é um clube menor do que o Manchester United, conquista menos títulos, não luta por títulos. Então, costuma acontecer isso no futebol mesmo, né? O time menor acaba tendo mais rivalidade, mas é uma rivalidade muito, muito forte ainda hoje. É como aqui em São Paulo, por exemplo. A torcida do São Paulo acha que a Lusa é rival, mas a torcida da Lusa não liga muito para o São Paulo. Ontem tivemos um outro jogo entre Lusa e Juventus, Série A2. Isso eu comentei esse jogo. Então, é rivalidade, né? O Katsu, como diria meu avô. Tava lá no jogo, meu grande narrador, Fernando Camargo, o clássico. Eu falei, clássico não. Clássico não. Pode ser para o torcedor do Juventus aí. O torcedor da Lusa não é clássico, não. Mas, enfim, ganhamos de 1-0. Estamos na liderança disparada da Série A2, mas a Lusa não é tema do Futebol Sem Fronteiras hoje, infelizmente. Olha só, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Chegaremos lá. Deixa eu mostrar uma coisa, deixa eu ver se vai dar certo isso aqui que eu vou fazer. Para quem está assistindo a gente, olha só, vocês estão vendo aí o mapa da Inglaterra, né? Londres aqui embaixo, Manchester e Leeds lá em cima. Eu só quero ilustrar isso que o Renato e o Jamil estão falando. Aqui, o norte da Inglaterra, 1 hora separam de carro Manchester e Leeds, né? São cidades que são bem próximas. São 40 milhas, dá 60 40 milhas, né? 60 quilômetros. É pertinho, ó. Leeds, Manchester está aqui, e acho que a grande vantagem de Manchester em relação a Leeds, né, nessa coisa histórica, essa geografia aqui, estar mais perto da saída aqui, né, pelo Rio Mersey, por Liverpool, que é o grande porto ali. Isso deve ter feito bastante diferença na época, né? Mas são cidades próximas e, como sempre acontece no futebol, né, quando você tem cidades muito próximas, a rivalidade ela pega bastante. Senise, você falou que estava a sede da DAZN, né? Fica em Leeds, não é? As transmissões, né? O Senise é comentarista também. Comentarista ou narrador? Comentarista, né? Comentarista dos jogos que a DAZN transmite. Então, essa ida e vinda para Leeds. Antes da gente falar de futebol, me conta um pouquinho sobre a cidade de Leeds. O que é? Vale a pena alguém ir visitar Leeds? Porque quem vai para o norte da Inglaterra vai para Liverpool, por exemplo. Porque, por causa dos Beatles, a coisa dos Beatles, obviamente, chama muita atenção. Manchester já é uma cidade não tão turística. Quem passa por Manchester, às vezes gosta, às vezes se decepciona. Você tem que estar com a mente aberta para estar numa cidade que não é turística, né? É uma cidade viva, grande, interessante, mas que não tem exatamente pontos turísticos tão sensacionais. Como é Leeds? É uma cidadezinha bacana para dar um passeio, para conhecer? É uma cidade legal. Eu até arrisco a dizer, eu sempre falo isso. Liverpool é mais legal para visitar, Leeds e Manchester são mais legais para morar. A vida noturna em Leeds e Manchester é muito forte. Muita banda ao vivo, muito show, balada de todos os tipos, para todos os gostos. Então, o centro de Leeds é um lugar muito legal, é um lugar bonito. Não tem pontos turísticos. Não recomendo você passar 2, 3 dias em Leeds se você está como turista. Mas a cidade em si é muito legal quando você passa a frequentar mais a cidade, conhecer as pessoas, conhecer, como eu disse, os lugares legais para ir à noite, muitos restaurantes muito gostosos. Tem o canal na cidade de Leeds, que é um canal muito legal. Eu costumo correr, então eu corro nos canais e aí você vai descobrindo ramificações, assim, saindo em pontos diferentes da cidade. Então é uma cidade muito legal. Tem o parque, que é muito bonito também. Mas, assim, não é uma cidade linda para se conhecer. Tem o clima também, que assim como Manchester e Liverpool, sempre chovendo, sempre frio, sempre ventando. Essa região norte da Inglaterra é realmente difícil, principalmente para brasileiro, né, por causa do clima.
Mas, assim, não é uma cidade linda, mas quando você conhece melhor, você passa a gostar da cidade pelo que ela te proporciona. Como eu disse, restaurantes, cinema, teatro, vida noturna, shows. Leeds hoje é a terceira maior cidade da Inglaterra, né? Fica atrás só de Birmingham e Londres. As pessoas pensam em Manchester e Liverpool, mas Leeds é maior do que Manchester e Liverpool. Mas realmente Olha que não tem muitos interessante, pontos hein? turísticos. Não sabia disso não, hein? Bem Não legal. é? Depois de Londres e Birmingham é Leeds, então. Olha só, bem interessante. Agora, Renato, uma Vai lá, pergunta sobre futebol. Essa condição de Leeds deixa o Leeds numa situação, e o fato dele já ter caído para a segunda divisão, quer dizer, para sair da Premier League por alguns anos, deixa o Leeds na situação da Portuguesa ou não? Olha, hoje eu diria que está muito diferente. Eu não estou comparando os orçamentos, não é isso, mas essa simpatia. Acho que o orçamento do Leeds deve dar para comprar a Portuguesa. De um jogador, né? De um jogador. De um jogador, é o que eu ia falar. O Rafinha talvez já compra a Portuguesa hoje. E outra coisa que é diferente, que também as pessoas no Brasil às vezes não percebem isso, Leeds é a cidade de um clube só, né? É diferente de Manchester, é diferente de Londres, é diferente de São Paulo. Então, todo mundo em Leeds torce para o Leeds. Então, se você vai num dia... Vocês perguntaram de visitar Leeds, eu sugiro visitar Leeds num dia de jogo do Leeds. Eu nunca vi nada igual, sem sacanagem. Qualquer jogo. É mesmo? Olha que legal. Era na segunda divisão. Teve até um dia que eu até esqueci. O Leeds estava na Championship, na segunda divisão. Eu esqueci que tinha jogo do Leeds. Na época eu estava no hotel trabalhando para o DAZN. Eu saí do hotel, acho que era 8h30 da manhã. E assim, a cidade estava assim... Parecia que um enorme evento estava acontecendo. Aí eu falei, mas caramba, o primeiro quarteirão assim foi andando, todo mundo andando, aquela agitação, 8h30 da manhã de um sábado. E aí que eu me lembrei, putz, tem jogo do Leeds. Então os pubs já estavam todos abertos. Assim, a cidade inteira para por causa do Leeds. Todo mundo vai para os pubs, todo mundo usando a camisa. Aqui em Londres não é tão fácil você... Parece loucura isso, mas em dia de jogo do Chelsea, você só vai ver torcedor com camisa do Chelsea lá perto do Stamford Bridge. No resto de Londres, vida normal. E Leeds não. Dia do jogo do Leeds, a cidade para. É impressionante. Então, tem essa diferença também. O torcedor do Leeds é muito apaixonado. Assim. O clube representa a cidade. E isso é muito legal. É muito interessante mesmo. Ô, Jamil, o Leeds foi campeão da Inglaterra, o Manchester United é o maior campeão, né? 20 títulos, ultrapassou o Liverpool, que chegou a 19, depois de sair da fila finalmente e ganhar, né, em 2020. O Leeds tem 3 títulos conquistados em 1969, 74 e 92. Eu lembro muito bem desse de 92, foi uma disputa, era começo, né, do interesse de campeonatos europeus aqui no Brasil, foi uma disputa super dura com o United, e o United foi campeão no ano seguinte, 93, mas o United não vencia um título inglês desde 1967. Portanto, estamos falando de 25 anos de fila. O United, que sempre foi uma camisa muito pesada, já era campeão europeu, ficou 25 anos sem ser campeão inglês. 26, né? Entre 1967 e 93. Em 92, o Leeds impede que o United saia da fila, ganhando o seu 3º título e último. E aquele foi, Jamil, o último campeonato inglês, vamos chamar assim, vamos dizer assim. A partir de 93 é criada a Premier League, né? É o campeonato inglês, é a mesma coisa, é o mesmo formato, né? Não é que o Leeds tem título de fax, sem querer provocar. É o mesmo formato, 20 times, e todos contra todos, é a mesma coisa. Só que os clubes passaram a organizar o campeonato na forma da Premier League, né? Os clubes mesmos tomaram conta do campeonato em vez da FA, né? Organizar o campeonato. Curioso, né? O Leeds é o último campeão dos velhos tempos, Jamil, e também foi a última vez que o Leeds foi campeão inglês. E Júlio, depois disso ele sofreu... Bom, ele já tinha caído nos anos 80, né, Renato, se eu não me engano. Caiu nos anos 80, volta nos anos 90, tem esse título, mas ele volta a cair para a segunda divisão e volta só mais tarde, já nesse século. Então, você tem uma situação de um grande clube que fica, e muitas vezes, nessa situação intermediária com risco real de cair para a segunda divisão, pelo menos essa foi a realidade nos anos 90. De uma certa forma, é o fechamento, o encerramento de uma velha competição.
talvez de uma outra era do futebol inglês e que ganha assim um novo componente depois disso. A verdade, Júlio, é que hoje, e aí o Renato pode me corrigir se eu estiver errado, por favor, Renato, hoje você não tem o mesmo nível de investimento no Leeds, pelo menos daquela proporção do Chelsea, com Abramovich, do City, com os Emirados, com esses grandes grupos que chegam colocando esse dinheiro. Óbvio que ele é extremamente sólido ainda. Óbvio que não tem nada a ver com a situação dos clubes brasileiros ou de outros lugares do mundo. Mas aí uma pergunta que eu tenho para o Renato. Existe alguma conversa de pegar o Leeds aí por algum tipo de grupo estrangeiro e fazer algo com ele como foi feito com o Manchester City? Ou da atual estrutura já basta para esses torcedores que você citou, que são bastante leais ao time? Como é a relação com o capital, basicamente? Bom, vendo pelo lado do torcedor, o torcedor do Leeds ele tem orgulho de ser um time hoje que, com menos dinheiro, consegue disputar a Premier League, consegue disputar de igual para igual com times grandes, com times maiores hoje em dia. O Leeds o dono do Leeds já é um italiano que não investe tanto quanto o investimento do Abramovich no Chelsea ou do City, enfim, do Newcastle agora, que está começando, mas é um clube que sanou as dívidas. O Leeds, quando foi rebaixado a última vez, se não me engano, foi em 2003, 2004. E aí ficou esse tempo todo sem voltar para a Premier League. Ficou 17 anos sem voltar para a Premier League. Quando o Leeds é rebaixado, tinha um time bom até. O Viduka, na época, que era famoso. Tinha um time bom. O Milner, o James Milner, que hoje está no Liverpool, estava surgindo no Leeds. O Roque Júnior passou pelo Leeds naquela temporada. Era um time bom, mas já era um time que tinha muita dívida. E acabou caindo. Ninguém esperava que ficasse tanto tempo na segunda divisão, mas depois de passar, sei lá, 5, 6, 7 anos, todo mundo achou que era o final do Leeds. Assim, o Leeds ia virar, eu não vou falar nomes de clubes aqui, mas um clube que foi grande em certo momento, aí cai para a segunda divisão, às vezes até pelo tapetão assim, e nunca mais consegue voltar, entendeu? Todo mundo tinha esse medo que acontecesse com o Leeds e acabou não acontecendo. E aí é inevitável eu não falar do Bielsa. Porque as pessoas entenderem... Falar do Bielsa. Nessa temporada, na segunda divisão, pelo menos que eu entendi, chegou a haver uma situação em que já não se sabia nem mesmo se poderia ser mantido na segunda divisão. Que não era só não conseguir voltar para a Premier League, mas existia ali um mal-estar muito grande, inclusive da própria torcida querendo, inclusive, assumir o clube, tentando criar uma situação para voltar para a Premier League, porque, claro, uma coisa é você passar 2, 3 anos na segunda divisão e logo subir, outra é você passar uma geração inteira, 17 anos é uma geração inteira de torcedor que vê o seu time incapaz de voltar para a elite do futebol inglês. É isso mesmo que aconteceu nesses anos, ou como é que você conta essa história? Não, é isso mesmo, inclusive o Leeds chegou a cair para a terceira divisão. O Leeds foi rebaixado da primeira divisão em 2003, 2004, aí passou 3 temporadas na segunda divisão, aí em 2006, 2007 acabou sendo rebaixado para a terceira divisão e ficou na terceira divisão 3 temporadas seguidas. Então é isso que eu estou falando. Imagina um clube gigante, o Leeds na década de 60, 70 estava brigando por ser o maior time da Inglaterra. Tem até a história do Dirty Leeds, que isso a gente pode falar mais para frente também. Mas aí quando o time cai para a segunda divisão, com as finanças terríveis, os jogadores bons do elenco todos foram embora, não conseguia contratar. 3 temporadas depois cai para a terceira divisão e não só cai como na primeira temporada não consegue voltar para a segunda divisão. Então todo mundo e tudo isso no contexto que a gente falou antes. Leeds 20 anos atrás, a cidade ainda não conseguia se recuperar do final da Revolução Industrial, ainda estava saindo da época da Margaret Thatcher. É uma época que a população inteira de Leeds passou muita necessidade. Foi aí que começaram a ter esses prédios abandonados que eu falei, essas fábricas abandonadas. Então, quando você coloca tudo isso dentro do contexto, você imagina que o Leeds não vai conseguir se recuperar mais. É um time que foi para a terceira divisão, não tinha dinheiro para investir, ninguém queria jogar no Leeds, a cidade estava com dificuldade financeira. Então, o cenário era terrível nessa época. E aí, aos poucos, foi conseguindo sair desse buraco. Obrigado pelo esclarecimento. E olha que interessante. Eu nem entrei
para falar nada, porque o Senise matou as datas perfeito. Assim, caiu, é isso aí, caiu em 2004, jogou 3 anos da segunda divisão, caiu em 2008, em 2007 para a terceira, e ficou lá 3 anos na terceira, subiu em 9, 10, né? E aí ficou mais 3, 6, 10 anos jogando a segunda divisão até conseguir voltar. Olha os números dos confrontos entre Leeds e United, que mostram como, claro, estamos falando de 17 anos muito fortes do United, muito fortes, né, na história do United, que transformam o United no grande clube inglês mundial que ele é hoje, né, apesar de estar num mau momento, apesar do Chelsea, o City estarem ganhando mais títulos, do Liverpool ter renascido, se você fizer compilar dados globalmente, valores, etc. e tal, o Manchester United é o grande clube inglês mundial, né, global, é quem rivaliza com Barcelona e Real Madrid. Então, se a gente pega esses 17 anos do Leeds fora da elite, ou seja, sem enfrentar o United, basicamente, a gente vai ter uma noção do que representava essa rivalidade, porque nesses 17 anos que o Leeds estava tão em baixa e o United tão em alta, eles não se enfrentavam, né? Olha só, na história. Literalmente estavam em outras ligas, né? Estavam literalmente em outras ligas, exatamente. E olha como não é tão desequilibrado. Ó, vitórias do Leeds United, 29, empates, 36, vitórias do Manchester United, 48. 48 a 29. Ontem, por exemplo, eu estava no jogo de Portuguesa e Juventus e é 70-30 para a Lusa, pô. 70-30, caramba. Né? Olha lá. Mas isso está contando desde quando? Que a FIFA reconhece ou não reconhece? Um dos clássicos, dos derbys mais antigos do futebol mundial, Portuguesa e Juventus. Mas, enfim, Manchester United e Leeds United faziam um derby realmente muito, muito equilibrado. Ô, Senise, eu imagino que para o torcedor do Leeds, para quem não só para o morador de Leeds, né, pelo que você relatou para a gente, quer dizer, a cidade inteira abraça o clube. Esse ano aí de 92, né, esse último título nacional do Leeds, é o grande momento dessa rivalidade, olhando pelo ângulo do Leeds, talvez? É o grande momento da rivalidade, sem dúvida nenhuma. E é a grande alegria, como já me falou, de uma geração, né? Imagina, você passa 92 até hoje nunca mais conseguiu conquistar um título, mas é o grande momento. São alguns grandes momentos quando você fala de Leeds e Manchester United. Esse é uma temporada perfeita para o Leeds, né? Ser campeão, evitando o título do Manchester United. E agora, falando um pouquinho do que você falou, Júlio, quando eles ficaram em divisões diferentes, entre 2004 e 2020, os times se enfrentaram só 2 vezes. E aí, em 2010, o Leeds ganhou do Manchester United na FA Cup, ganhou de 1-0. Era o United do Ferguson ainda. Então, esse 2010, momento... o United foi finalista da Champions em 2009 e 2011. Então, olha o time. Esse jogo, se você perguntar para qualquer torcedor do Leeds que já tinha uma certa idade na época, todo mundo vai te falar desse jogo, porque eles lembram assim com um carinho absurdo, porque, de novo, era um time que estava acabado contra talvez o melhor time da Europa na época, com o Alex Ferguson, e eles conseguiram ganhar, eliminaram o Manchester United da FA Cup, que na época ainda era uma competição mais valorizada. Hoje a FA Cup é muito valorizada aqui, mas no mundo não é. Mas em 2010 ainda tinha um pouquinho mais de charme, então, assim, são os 2 grandes momentos da rivalidade Leeds e Manchester United. Essa temporada de 92 e esse jogo de 2010. E, curiosamente, naquela temporada de 92, United e Leeds se enfrentaram na FA Cup, mas aí deu United. United ganhou por 1-0, tirou o Leeds da FA Cup, tirou o Leeds da Copa da Liga Inglesa, também nas quartas de final, em 92, mas o que importa, né, o grande título, que é o Campeonato Inglês, né, foi conquistado pelo Leeds United. Eu lembro que na época eu era moleque, tinha 13 anos, 12, 13 anos, e eu acompanhando pelos jornais, os placares, né? Pois é, pessoal, teve uma época que não existia a internet. Enfim, era muito difícil conseguir os resultados e tal. E eu torcia bastante para o Manchester United, torcia para o mais fraco. Eu olhava, eu sabia que o United estava lá na fila, 25 anos. Quem diria que o United ia virar o monstrinho que virou, né? Que virou um monstrengo, na verdade, virou a maior potência do futebol inglês, deixou todo mundo comendo poeira. E agora, né, Senise, tenta aí se reencontrar, né? O momento do Manchester United ainda, eu acho que nunca se encontrou desde da aposentadoria do Ferguson, né? O United nunca conseguiu encaminhar uma sequência, muitos anos com o mesmo técnico, títulos e tal. Teve a passagem do Mourinho, que foi super conturbada, que acabou em 2 títulos, né, de torneios
de mata-mata, né? A FA Cup e a Europa League, mas o United nunca conseguiu se acertar depois da aposentadoria do Ferguson. É uma sombra eterna. Era o que eu ia falar, parece que é uma sombra eterna e já trouxe técnicos de todos os tipos de perfil, né? Você tem o Van Gaal e o Mourinho, que são extremamente vencedores. Você tem o Solskjaer, que foi o último, que não é vencedor, mas conhece muito bem o clube. Começou bem, né? A gente lembra, quando o Solskjaer virou técnico interino, ele chegou para ser técnico interino. E aí começou a ganhar um jogo atrás do outro, foi efetivado, parecia que o United ia finalmente jogador, ainda mais porque naquela época já tinha um bom elenco, né? Parecia que finalmente ia voltar, não a época do Ferguson, mas ia voltar a ser o grande Manchester United que luta por título da Premier League, mas nunca conseguiu voltar. E se você olha o elenco hoje do Manchester United, nossa, mas é um elenco extremamente bom, né? Em todas as posições, né? Do gol, você tem o De Gea, ainda tem o goleiro reserva que é muito bom também, você tem na lateral direita o Wan-Bissaka, você tem na lateral esquerda o Luke Shaw, você sabe, os zagueiros são bons, talvez para mim não tão bons, mas você tem Varane, né? E aí volantes são bons. Do meio para frente, então, nem se fala, né? Você tem Pogba, você tem Van de Beek, que agora foi emprestado para o Everton, mas você tem Cavani, Cristiano Ronaldo, Greenwood, que agora também não está no Manchester United por motivos de prisão, Rashford, assim, Bruno Fernandes, são tantas opções dentro de um elenco, mas é um clube que nunca conseguiu voltar a ser o que era. E aí eu falo também por ter, em todos esses anos, frequentado muitos jogos do Manchester United, feito entrevistas e tudo mais. É um clube que parou no tempo, em todos os sentidos. Até fora de campo, até no tratamento com a imprensa, até depois do jogo. Eles jogam lá a imprensa numa zona mista gelada, escura, os jogadores não querem falar com ninguém. É diferente do Manchester City, por exemplo, que recebe muito bem a imprensa, faz uma zona mista muito bem preparada, instrui os jogadores a pararem para conversar, escolhe um jogador que fala melhor depois da partida para vir falar com os jornalistas. Então você vê que tudo é diferente. O Old Trafford é um estádio obsoleto, é difícil de entrar, é difícil de trabalhar. Quando você compara com o Manchester City, já é outro mundo. Só que o United continua com essa visão de que eles são o maior clube do mundo, não só da Inglaterra. Na visão do Manchester United, é o maior clube do mundo ainda. E parece que eles não conseguem perceber que o mundo andou, o mundo girou e o United ficou parado no mesmo lugar. E aí você fica esperando um Salvador, eles colocam o Salvador como um técnico, não vai ser só o técnico que vai conseguir tirar o clube dessa fase ruim, essa fase que não consegue se encontrar mais. O Jamil, curioso, né? O Fred Caldeira, correspondente em Manchester, né, da TNT, esteve com a gente aqui no podcast Futebol Sem Fronteiras e relatou exatamente isso que o Senise está relatando, né? De um clube em que ele até hoje, o cara é correspondente lá sei lá quantos anos, numa televisão que transmite Champions League, etc., oficial, e não consegue credencial para entrar nos jogos do United. Assim, o United ele continua sendo um clube que se acha por cima de tudo e de todos. E, Jamil, eu não sei como que o resto da Europa enxerga o Manchester United. Se os resultados mais recentes fizeram o United cair um pouco em tipo, ninguém mais liga muito para o United. Recentemente passou aí, jogou na tua Suíça, né, contra os Young Boys, nessa edição, inclusive, atual da Champions League. Ou se o United é um clube que desperta a paixão, assim, que, por exemplo, os espanhóis despertam, porque quer queira, quer não, Real Madrid, Barcelona, por onde passam, todo mundo, o Real Madrid e Barcelona aparecem nas musiquinhas, né, de torcidas de países menores e tal, quero um dia jogar no Bernabéu, sabe, eu lembro que isso passou na minha frente na Alemanha, uma musiquinha do Fortuna Düsseldorf, alguma coisa assim, que era o sonho de um dia enfrentar o Real Madrid, sabe? O United não desperta essa paixão, né, tipo, só o United acha que ele é tão importante assim quanto ele. Não, mas aconteceu algo interessante na história do United, né? Ele foi talvez o clube que naquele momento da globalização do futebol representou a própria globalização desse futebol, chegando a vender. Foi o primeiro que de fato vendeu camisas na Ásia, por exemplo. Foi o primeiro que de fato chegou nos Estados Unidos. Eu não estou falando de seleções, estou falando de clubes que teve esse primeiro desembarque em outros continentes do mundo. Então, está muito associado a esse momento da expansão do futebol, não da expansão que a gente sempre sabe que aconteceu ao longo dos anos, etc., mas dessa etapa, eu diria, mais recente, dos últimos 30, 40 anos, dessa explosão financeira do futebol. E aí ele foi, de fato, o ponta de lança dessa fase. Então, ele
se apresentou como o maior clube do mundo, ganhou o status de maior clube do mundo. Vamos lembrar que falar inglês ajuda muito, né, Renato? Você chega a lugares que em alemão você não chega, você chega em lugares que em italiano você não chega, não vamos falar nem de português, mas você tem um impacto grande com, obviamente, o Manchester United. E aí fica por muitos anos, em todos os rankings dos clubes, dos maiores clubes do mundo em termos financeiros, estava lá, em primeiro, segundo, terceiro, primeiro, terceiro, segundo, e ali ia. Agora, o que o Renato colocou é perfeito. Ficou para trás, ficou obsoleto. Não é o estádio que ficou obsoleto. Aquele movimento de transnacionalidade do futebol foi adotado por todos os demais. E aí, claro, a concorrência ficou de igual para igual, o Manchester United ficou numa outra posição e perdeu. Hoje ele não tem o mesmo status. Na Europa, como é que é como é que eu vejo, pelo menos, Júlio? Um certo sentimento de arrogância, quer dizer, a arrogância do Manchester United sendo agora retribuída com um desprezo, né? Maior clube do mundo, né? Sabe aquele comentário? Apresente os seus últimos títulos, por favor, senhor maior time do mundo. Está me parecendo alguém aqui, né, do Brasil. O United não é mais soberano, é isso? Jamil? Vamos falar de outro assunto. Você achou que não ia ter volta? Tem que falar isso, né? Enfim, você tem razão. Você tem razão. Mas tem uma semelhança aí, quer dizer, pararam os títulos, claro que tem. Fica aquela arrogância, aquela empáfia do passado, que ninguém gostava muito, né? Claro, por isso que agora aguente as piadas, porque de fato elas são um resultado também de anos de dizer, não, nós aqui somos diferentes, nós aqui somos superiores, etc. E o Renato deve ter visto isso de uma forma muito clara ao vivo, como eu pelo menos conheci o pessoal da administração, nesses congressos sobre futebol e finanças, eles sempre eram colocados, e agora vamos apresentar um modelo do futebol. Exemplo, né? O exemplo. E agora vamos aprender. Agora nossos professores vão nos ensinar como gestionar o futebol. Então, por muito tempo foi isso. E, de repente, esse modelo não ganha mais título. E a gente sabe que o futebol você pode ganhar muito dinheiro, mas se você não ganhar título, né, Renato? Ô, Jamil, o United apita na UEFA bastante? Muito pouco hoje. Muito pouco. Tem uma participação, eu diria, hoje, vamos lá. Hoje, um certo não europeu do Paris Saint-Germain apita muito mais do que eles. Quer dizer, que é curioso, claro, porque a gente já conversou bastante sobre isso aqui no Futebol Sem Fronteiras, sobre como o Paris Saint-Germain, o Qatar, né, usa o fato de ser dono do Paris Saint-Germain para influenciar em várias esferas, e esqueci o nome agora do dono lá do PSG, caramba, é Al-Khalifi? Não, é o Khalifi, né? Ele, inclusive, faz parte do comitê do board da UEFA. Exatamente. Então, e os Glazers... Ele é presidente dos clubes europeus. Já os Glazers ali, os donos do United, que muita gente detesta, né? Na Inglaterra e fora da Inglaterra, não me parecem muito preocupados com esfera de influência, né? Só com o caixa. Não, inclusive você vê vários presidentes de clubes aqui na sede da UEFA, eu posso te dizer, não estou dizendo que eles nunca vieram, mas em 22 anos frequentando aqui, eu nunca esbarrei com nenhum Glazer na UEFA. E você está ligado, né, Senise, que quem decide quem entra e quem sai da UEFA é o Jamil Chad, que decide também quem entra e quem sai da ONU, da FIFA, da Unicef e de todas as instituições globais. Vou dar umas carteiradas aqui, vou ver se eu acho uma carteirada aqui para dar. Ele só não manda na casa dele. O Jamil Chad precisa... Nenhum de nós. Jamais. O Jamil Chad precisa ir, mas eu vou continuar com o Renato Senise para a gente conversar um pouquinho de bola sobre o Bielsa. Você tem alguma história com o Bielsa, Jamil? Nunca passou na Não, tem a grande história que ele é irmão de um ex-chanceler
né? Argentino também, obviamente, né? E aí tinha uma dupla interessante entre o técnico famoso e o ministro das Relações Exteriores. Imagina, não é sempre que você tem um ministro das Relações Exteriores irmão de um técnico da seleção. E, se eu não me engano, coincidia até mesmo nisso. Enfim, histórias da diplomacia. Muito bom. Jamil, valeu. Obrigado, amigo. Um abraço. Obrigado aí pela presença. Jamil. Que é isso, eu que agradeço. Eu quero saber do Renato Senise, para a gente continuar nosso papo aqui sobre Leeds United, Manchester United, esse clássico do próximo domingo que marca a história do futebol inglês. Se o Marcelo Bielsa é louco mesmo ou é só tipo? Não, ele é louco mesmo. Sem sacanagem, ele é louco mesmo. Primeiro, ele, que é uma coisa que também pouco se fala, eu acho, ele não olha para você. Ele não olha para ninguém. E isso não é mentira. E não é tipo. Ele não faz de propósito. Então, por exemplo, hoje na Premier League, os técnicos são obrigados, depois do jogo, a falarem com a imprensa. A zona mista hoje não está existindo muito por causa da Covid, então você é obrigado a colocar um microfone ali, um pedestal de microfone, você fica à distância, mas você entrevista ele de longe, mas você entrevista. E ele não olha para você em momento algum. Ele não existe contato. Não existe. Ele não olha. Porque, segundo ele, é uma forma de respeito e ele também se sente intimidado e ele não quer ter proximidade com ninguém, então ele não olha. Outra, são vários casos que a gente pode contar. O Bielsa, ele vai a pé pro treino do Leeds. Da casa dele até o centro de treinamento dá 40 minutos. Aí as pessoas perguntam, Bielsa, por que você vai a pé? Ele falou, é o momento que eu decido a tática do time, é o momento que eu decido o que eu vou falar para os jogadores. Então ele vai e volta a pé todos os dias. Quando chegou... As pessoas não param? O Bielsa no começo, caminho, tira foto, como ele reage, enfim. No começo paravam, mas aí perceberam que era desrespeitoso, que ele não se sentia à vontade, e aqui na Inglaterra tem muito isso, né? As pessoas respeitam, assim, quando percebem. Então, hoje ele vai e volta. Inclusive, já fiz esse caminho para fazer uma reportagem do caminho que ele vai a pé. É um caminho bem tranquilo, acaba passando por uma autoestrada, assim, em um certo momento. Então, assim, e é bonito, então ele vai e volta a pé. Ele, quando chegou no Leeds, o Leeds colocou ele num hotel 5 estrelas, num resort, não sei o que lá. Em uma semana ele falou, por favor, me tira daqui. Ele foi morar de aluguel no segundo andar de um flat, de um apartamento, que embaixo tinha um açougue, se eu não me engano. Assim, um flat de um quarto, tudo. E agora ele mudou para uma casinha melhor. Então, são várias histórias do Bielsa que mostram que ele é meio louco mesmo. E o Bielsa não dá entrevista, né? Ele se recusa a dar entrevista, ele fala que ele é mal interpretado, tudo, mas como eu disse, na Premier League você acaba sendo obrigado a dar entrevista, e aí acabou coincidindo com essa época da Covid. Então, o que acontece? Quando você é broadcaster, quando você transmite a Premier League, você pode aplicar para uma entrevista por semana em todos os clubes. E aí o clube que coloca a pessoa à disposição. Aí, de repente, apareceu o Bielsa na primeira temporada, na temporada passada, quando o Leeds voltou. Todo mundo falou, meu Deus, o Bielsa. Aí todo mundo aplica, só que são só três TVs que conseguem. Foram mais de 40, 50 TVs aplicando no mundo inteiro. E aí a gente deu a sorte do Dazn conseguir e eu fui lá entrevistar o Bielsa. E aí quando eu estava entrevistando o Bielsa, a entrevista foi demais. Eu entrevistei o Guardiola, tudo, mas para mim a entrevista que eu tenho mais carinho é do Bielsa, por tudo que ele falou. E aí uma das perguntas que eu fiz para ele foi, Bielsa, como é que você sente agora dando entrevista, né? Porque eu sei que você não gosta de dar entrevista, só coletiva. Mas como é que você se sente dando entrevista a primeira vez aqui na Inglaterra, one-to-one que a gente fala aqui, né? Entrevista só o repórter e o treinador. Ele respondeu, eu sei que você está louco para falar que me entrevistou, mas isso não é uma entrevista one-to-one. Isso aqui faz parte da coletiva. Aí eu falei, tá bom, né? Aí eu fui entender como é que o clube fez para convencer o Bielsa. Por causa da Covid, essas entrevistas estavam sendo à distância, então essa entrevista foi por Zoom, então não foi entrevista pessoal. Então falaram, Bielsa, depois da coletiva, você só vai responder mais 2, 3 perguntas de alguns repórteres, mas faz parte da coletiva. Então, na cabeça dele, era uma coletiva e o clube conseguiu contornar para ele dar as entrevistas. O clube deu uma enganada no Bielsa. Deu uma enganada no Bielsa. E assim, ele quis acreditar também. Então, acho que foi... Porque ele sabia que ele seria obrigado, senão o clube tem que pagar uma multa. O treinador é obrigado a dar essa entrevista 2 vezes por temporada. O clube que se recusa a fazer isso paga uma multa e paga uma multa pesada. Porque, de novo, é a Premier League que organiza tudo isso. A Premier League que manda na liga e, teoricamente, nos clubes. Então, o clube conseguiu contornar dessa maneira
E nesse caso a pandemia acabou dando certo. É muito interessante isso, né? Porque, quer dizer, a gente fala, né? O louco Bielsa é um apelido, não fomos nós que demos, é um apelido que vem lá dos argentinos e de muito tempo atrás. Vamos lembrar que o Bielsa foi técnico de seleção argentina, né? Na Copa de 2006 na Alemanha, o Bielsa, em 2006 não, em 2002 no Japão e na Coreia, o Bielsa era o técnico da seleção argentina, depois de ter feito uma campanha estratosférica nas eliminatórias, tipo essa agora que o Brasil está fazendo, né? Nem tão boa quanto a que o Brasil está fazendo, mas muito boa. Na época, a Argentina chegou como uma das favoritas, perdeu logo na primeira fase, foi eliminado, e o Bielsa foi embora, né? Ninguém queria que ele fosse embora, mas ele foi embora. E ele tem esse apelido. Agora, ele é louco para os nossos padrões, né? Eu tenho certeza que ele não se considera um louco. E é muito curioso como ele é uma pessoa enigmática, né, Senise? É um cara tão enigmático e inspirador para tantos treinadores, e aí, obviamente, o mais famoso deles, o Guardiola, considerado o melhor dessa geração, talvez o melhor técnico da história do futebol. E o cara, ele é uma eminência parda, mas que tá ali, tá no campeonato. Não é que ele tá lá num sítio e alguém vai lá conversar com ele, bota a mão na mão dele, assim, conversa Bielsa, me dê algum... Não, ele tá lá toda semana no campo, tá? Como você disse, dando entrevistas coletivas, e é essa figura enigmática que caminha para o CT, para os nossos padrões, todo mundo considera tudo isso uma loucura, mas imagino que isso seja também o que faça com que ele seja uma figura tão cultuada, né, Senise? Esse enigmatismo assim em torno do Bielsa. O enigmatismo, o respeito que ele tem pelo jogo, né? Ele tem muito respeito pelo futebol. Ele vive futebol, ele respira futebol. Nessa entrevista, nessa matéria que eu falei, que eu fui a pé da casa do Bielsa até o CT, eu também visitei os lugares da Redondeza. Então, e tem um Costa Café ali, que é famoso por o Bielsa tomar café ali. E ele vai, de novo, ele pede, não olha para ninguém, senta na mesa, fica tomando café e anotando coisas de futebol num caderninho. E aí, quando alguém pede, Bielsa, pode tirar uma foto? Ele só dá uma olhada assim. É isso. A vida dele é futebol. Ele vive para o futebol. Ele só pensa em futebol. Então, isso é muito respeitado aqui na Inglaterra e onde quer que ele tenha passado. Ele não quer saber de polêmica, não quer saber de fofoca, ele não se envolve em nada disso. Ele só quer saber de futebol, de melhorar o conhecimento dele de futebol. Ele estuda muito diferentes formas de jogar, ele estuda muito adversário. Teve o Bielsa Gate, né? Que ele estava espiando o Derby County na época, que era treinado pelo Frank Lampard, porque ele queria entender o que o Frank Lampard estava fazendo. Então, ele respira futebol. Então, tudo isso faz ele realmente ser cultuado em Leeds. E o fato também dele ter feito o Leeds voltar para a primeira divisão com o mesmo elenco que na temporada anterior lutou para não cair. Então, nada tinha mudado no elenco. De repente, chega o Bielsa que nos últimos anos não tinha feito bons trabalhos, chega, muda completamente a história do clube, transforma jogadores comuns até então, como Calvin Phillips agora, que já foi convocado para a seleção inglesa algumas vezes, já estava no Leeds, não era ninguém. De repente, o Bielsa chega e muda a história desses jogadores, muda a história do Leeds. Então, por causa de tudo isso, ele é muito, muito cultuado em Leeds, principalmente, e porque também ele é um cara honesto. E como eu te disse, o torcedor do Leeds ainda tem muito trauma do Dirty Leeds, que chamava aqui na Inglaterra, porque na época da década de 60 e 70, o Leeds ganhava muitos títulos e não era reconhecido pela imprensa inglesa. A imprensa inglesa só chamava o Leeds de Dirty Leeds, falavam que eles trapaceavam, que era um jogo muito violento para o padrão inglês, né? Então, e aí chega o Bielsa com essa aura de pessoa honesta, que só quer saber de jogar futebol, que não quer se envolver em polêmica, então tira esse Dirty Leeds também da boca das pessoas na Inglaterra. Então, por causa de tudo isso, ele é, assim, muito cultuado. Principalmente, em Leeds, assim, ele é idolatrado. Onde você for, até nos ônibus da cidade de Leeds, tem, às vezes, no letreiro aparece Thanks Bielsa. Até hoje, se você for na cidade de Leeds, em alguns ônibus. Então, assim, ele é idolatrado em Leeds. Que interessante, né? E você vê que, primeiro, essa coisa da honestidade, né? Ela é muito cultuada na Inglaterra, né? Você está morando aí há quantos anos, Senise? 5 anos. 5 anos já, né? Eu morei pouco tempo na Inglaterra, foram alguns meses só, depois passei a viajar muito. Eu acho que em alguns momentos, e para quem está morando há 5 anos, acho que você vai entender o que eu estou falando, para algumas pessoas, às vezes soa como hipocrisia, assim, é uma coisa um pouco hipócrita, né? Uhum. Mas o discurso é esse, e é um bom discurso, é um discurso positivo, da honestidade, e no caso do futebol isso se transfere para
para as críticas muito duras para jogadores que simulam, que se jogam, etc. e tal. Então, quer dizer, a honestidade, né, a limpeza do jogo e das relações, ela é muito cultuada. Então, um cara como Bielsa, no futebol inglês, né, ele deve ser muito cultuado não só em Leeds, né? Imagino que, de uma forma geral, país afora. Agora, a campanha do Leeds, nesse segundo ano de Premier League, não é tão boa, né? Ele está em 15º lugar na tabela, com 23 pontos, mas está 6 acima da zona de rebaixamento, né? Tem times piores. Imagino que não seja a campanha que vai fazer ninguém que pedir a cabeça do Bielsa, nem nada do tipo. Já não é o caso do United, né? O United, com a presença do Ralf Rangnick, né, o alemão, que chegou para ser interino e depois assumir um cargo de consultoria no clube. O United melhorou em resultados em relação ao Solskjaer, melhorou principalmente que passou a tomar poucos gols, né? Era uma grande peneira e de repente deu uma melhoradinha. Estou passando aqui, né, para quem está acompanhando a gente em vídeo no YouTube ou na transmissão do canal UOL, todas as quintas-feiras do podcast Futebol Sem Fronteiras. Você está vendo aqui os últimos resultados do Leeds e do United. Agora, já estão falando, já tem muita gente pedindo a cabeça do Rangnick antes mesmo dele virar consultor e tudo, né? No United a panela de pressão ela é muito grande, né, Sinise? Assim, eu acho quase impossível que o United não vai contratar um treinador para a próxima temporada, que era o plano inicial, né? Mas fica uma coisa estranha, né? Quando o plano inicial é ele virar consultor, só que aí ele vira treinador, aí fica aquela impressão, bom, se ele for bem, ele vai ser efetivado como treinador, mas ele não está indo bem, né? E aí você tem a crise, até o Cristiano Ronaldo já deu declarações deixando claro que não está satisfeito com ele, você tem o time que não joga bem, um time que não joga nem assim 1/3 do que podia jogar. Então, que o Manchester United vai ter outro treinador na temporada que vem, isso não existe dúvida nenhuma mais aqui. A única dúvida vai ser quem vai ser esse treinador e como é que vai ser esse relacionamento com o Rangnick, como é que o Rangnick vai se sentir depois da chegada de outro treinador. Como eu disse, era o plano inicial, mas fica claro que ele não teve êxito, né, no propósito, na função de treinador. E não teve êxito nenhum. A não ser que alguma coisa aconteça e o United consiga ser campeão da Champions League, por exemplo. Não é impossível, a gente sabe como é que é a Champions League, mas mesmo assim, né, é um time que não evoluiu. Você imaginava que o time fosse evoluir depois da saída do Solskjaer, ele ia apresentar elementos novos para o time, mas nada disso aconteceu. O time continua sem soluções, com a defesa ainda vulnerável, com o ataque ainda sem criar. E pior, né, o principal jogador do time nas 2 últimas temporadas, o Bruno Fernandes, até ele está oscilando, né? Ele era um cara que era o mais regular do time. Ele está oscilando aí. Também muita gente fala que isso é fruto também da chegada do Cristiano Ronaldo, que acabou ocupando ali um espaço no campo que atrapalha o Bruno Fernandes, mas o fato é que o Rangnick não conseguiu dar um jeito nesse imbróglio ainda. Tá passando aqui na tela a lista de próximos jogos do United. E é um momento da tabela, assim, um momento do calendário para o United, que já está eliminado da FA Cup, já está eliminado da Copa da Liga Inglesa. Olha os próximos jogos do United. Então, domingo agora, o derby, né, das Rosas contra o Leeds United, que é o tema aqui do nosso podcast Futebol Sem Fronteiras. Aí você tem o jogo contra o Atlético de Madrid fora de casa. Atlético de Madrid, num momento horroroso, perdeu do Levante, do Lanterna essa semana. Pior momento do Simeone desde que ele chegou ao Atlético, mas é o Atlético de Madrid. Tem muito jogador bom. Aí pega o Watford, aí pega City fora de casa, Tottenham em casa, que é um jogo super importante aí nessa disputa pelo 4º lugar, né? Tottenham que tem o Antônio Conte, que muita gente queria que o United tivesse contratado, né? O Antônio Conte como técnico e deu uma melhorada, né, com a chegada do Conte. Então pega o City, pega o Tottenham, jogo de volta contra o Atlético de Madrid e aí sai para enfrentar o Liverpool, lembrando que no turno levou a maior goleada no Old Trafford, né? Levou a maior goleada da história aí do clássico United Liverpool, 5-0, foi 5-0. 5-0, uma humilhação. Então até o fim de março tem bastante coisa para o United, torcedor do United, se divertir ou sofrer, né? Então, mas olha que perigo. A gente pode chegar no final de março e o United não nos dando por mais nada. Pode ter sido eliminado da Champions, pode ter perdido boa parte desses jogos difíceis que tem na Premier League e ver a disputa pela 4ª colocação para se classificar para a Champions da temporada que vem difícil. Então, a gente está falando de um time do tamanho do Manchester United, com o elenco do Manchester United e um risco assim, real de chegar no final de março já com a temporada completamente sem nada. Olha o tamanho disso, né? De novo, numa temporada que chegou o Cristiano Ronaldo, chegou o Varane,
Chegou caras que você imaginou. Chegou o Jadon Sancho, que era o cara, era o Sim. queridinho da imprensa britânica. Só se falava em Jadon Sancho. Parecia, sério. A imprensa inglesa também exagera tanto quando fala de jogadores ingleses. Então, o Jadon Sancho e o Jack Grealish, assim, pareciam já ser os melhores jogadores do mundo. Então, o United trouxe todos esses jogadores e pode chegar em março E nada. sem nada para disputar. Né? Agora, ó, só para a gente encerrar sobre esse derby das rosas de domingo, Leeds e Manchester United, vamos ter 2 jogadores brasileiros, eu pus na tela aqui, Fred e Rafinha, né? O Fred é um titular absoluto no United e o Rafinha é um titular absoluto no Leeds. Você acha que os dois vão ser titulares na Copa do Mundo? Tá com pinta, né, Senise? Não, eu acho que o Rafinha vai ser titular e o Fred não. O Rafinha, na Copa? Sério? Na Copa. Olha, por que você acha que o Fred vai cair? Porque eu acho que tem muita gente na frente do Fred. Você tem um meio campo que você pode ter Casemiro, você pode ter Bruno Guimarães, você pode ter Fabinho, que para mim joga mais que o Fred. Você pode ter, na parte mais ofensiva, você pode ter um Felipe Coutinho ali que compõe. Eu não vejo o Fred com condições de ser titular, apesar de ele ser bom jogador, muito bom jogador, mas eu não acho que ele está no nível desses caras que eu falei. E o que Rafinha... se fala desses caras aí? Isso que eu queria saber de você também. Assim, o que se fala do Fred? Como a imprensa inglesa e os outros adversários falam de Fred e Rafinha? Eu tenho até um pouco de raiva. Raiva é uma palavra forte, né? Mas tem um pouquinho de sentimento ruim pela forma que a imprensa britânica fala do Fred. Assim, ele é extremamente desvalorizado aqui na Inglaterra, mesmo quando faz partidas excelentes, que ele fez algumas partidas excelentes nessa temporada, deu mais assistências do que normal, já fez mais gol do que normal, mas o Fred passa despercebido. Aí qualquer falha do Fred já falam, olha o Fred aí de novo, olha o Fred aí de novo. Então, o torcedor do United gosta do Fred. Não é idolatrado porque não é um jogador do tamanho de ser um ídolo, mas ele é respeitado pelo torcedor do United. Agora, a imprensa em geral, assim, menospreza o Fred de uma maneira que eu acho bem injusta. O Rafinha é o contrário. O Rafinha chegou, ninguém esperava muito dele. De repente, em 2, 3 jogos, já mostrou tudo que ele tem mostrado em Leeds. Então, o Rafinha é extremamente elogiado aqui na Inglaterra. Eu acho que é meio que o inverso ali do Fred. O Rafinha, claro, merece. Apesar de que, quando ele chegou, a metade da temporada passada que ele fez em Leeds é melhor do que essa temporada, até porque ele também teve lesão e tudo. Mas o Rafinha é muito, muito elogiado aqui e muita gente falando que, assim, é a última temporada dele no Leeds, que com certeza um clube maior vai tirar ele do Leeds. E eu acho que isso vai acontecer mesmo. Olha, isso que você está relatando é muito parecido com o que acontece aqui no Brasil, viu? Muito parecido mesmo. Eu acho que o Fred, por mais... Eu não sou um grande defensor do Fred. Ele fez... Os últimos jogos dele na seleção foram bons e eu acho que ele está meio que ganhando a vaga ali de titular. Mas aqui ninguém engole. No Brasil é muito difícil, assim. Poucas pessoas engolem o Fred. E o Rafinha, ao contrário, né? Surgiu, fez aqueles jogos bons, caiu nas graças e hoje as pessoas aqui parecem respeitar mais o Rafinha do que o Vinícius Júnior, apesar da temporada brilhante que o Vinícius Júnior está fazendo com a camisa do Real Madrid. Agora deu uma caidinha. Bom, Senise, muito legal. Então, quer dizer, vida longa ao grande Louco Bielsa, né, que virou teu brother ali, apesar de ele não saber que estava te dando uma entrevista. Essa história é maravilhosa. Aliás, ele falou alguma coisa que espetacular, fora da curva naquela entrevista, ou você cara, se lembre? Ele falou tanto... A entrevista, o limite era 10 minutos, a entrevista teve 19, porque ele começou a falar e ele não queria parar. E então só com você, só com você. Só comigo. E ele achava que era o resto da coletiva. E continuou falando. A penúltima pergunta que eu fiz, eu falava, bom, porque o assessor já estava mandando mensagem, né, no celular, encerra. Eu falei, bom, Marcelo, mania de chamar pelo primeiro nome aqui na Inglaterra. Eu falei, bom, Marcelo, eu ficaria o dia inteiro conversando com você, mas eu vou fazer a última pergunta. Ele falou, não, tá legal, pode continuar. Porque falei, ele gosta de falar de futebol, né? Exatamente. Então, ele falou sobre tática de treinamento, o que ele faz para mudar a filosofia de um jogador, porque eu perguntei dos jogadores que ele recuperou, e aí ele fez uma análise psicológica dos jogadores, assim, que é um negócio absurdo. Você fala, meu, esse cara é demais. E aí falou também da final da Libertadores, News Old Boys e São Paulo, que ele era o treinador do News Old Boys, lembrou a escalação inteira do São Paulo na época. Aliás, não lembrou, eu perguntei para ele sobre isso, ele falou, você lembra daquele time de São Paulo? Eu falei, lembro. Ele falou, tá bom, então escala. Ele falou. Aí eu comecei a escalar e a gente escalou junto. Enfim, assim, é um cara que só quer falar de futebol, é o que eu disse. Ele só quer falar de futebol. Falou do Guardiola, falou...
teve uma frase... Eu acabei recebendo ligação de 3 jornais argentinos por causa daquela entrevista, porque, como eu disse, ele não dava entrevista. Recebi ligação também de jornal espanhol, porque ele falou sobre o Guardiola. Ele falou que o Guardiola fez mal para o futebol, que os treinadores passaram a estudar maneiras de parar o time do Guardiola. Então, que o jogo, hoje, de um time que enfrenta o Guardiola tende a ser feio, porque os times só querem se defender. Só que aí quando você fala, quando pega uma manchete, Bielsa fala que Guardiola fez mal para o futebol, aí já vira... Claro, porque é um contexto, né? Porque, obviamente, assim como os times ficam mais reativos de fato, né, para parar o time do Guardiola, ele inspira tanto os outros, né, a jogarem da mesma maneira, quer dizer, mas se você pega fora do... Vocês da imprensa, né, você pega essa imprensa não tem jeito mesmo, viu? Então, assim, cara, foi uma entrevista muito legal, foi muito legal. É uma das coisas mais legais que eu fiz, assim, porque é um cara diferente, realmente. Não, que bacana, que bacana. Então, olha, domingo, né, tem Leeds United, Manchester United, putz, esse papo foi muito bacana, um clássico aí, o Derby das Rosas, e a gente conversou sobre tanta coisa, né, sobre a história desse jogo e o presente tumultuado do Manchester United e bielcista, né, um presente todo calcado, né, em torno da figura do Bielsa no Leeds. A gente conheceu com o Renato Senise, correspondente da DAZN, da Rede TV, da Jovem Pan, da ESPN, correspondente em Londres há 5 anos. Tenho certeza que muita gente queria fazer o que você faz, Renatão. Muito legal. Tive a gente que se conheceu, né, na ESPN. Quando eu cheguei, você estava lá em 2009. E hoje, já faz 10 anos que eu saí da ESPN, você está há 5 na Inglaterra. Mas estamos aqui de volta, né? Alguns anos depois, batendo esse papo gostoso de futebol. Cara, foi um grande prazer te receber. Teu trabalho é espetacular aí na Inglaterra e que continue por mais outros 200 anos. Obrigado, Júlio. Obrigado muito pelo convite. Foi um prazer o papo com você, com o Jamil. Vocês são caras especiais, sempre acompanho vocês. São jornalistas, né? De verdade. Algo tão em falta no nosso ramo. Então, sempre que me convidarem, estarei aqui à disposição. Foi um enorme prazer mesmo. Que legal, obrigado. Você que nos acompanhou no canal UOL, dê o like, ative as notificações no canal do UOL Esporte. Você que está nos acompanhando na página do podcast Futebol Sem Fronteiras no YouTube ou em alguma rede social, vá lá também, ajude o podcast Futebol Sem Fronteiras a crescer, dê o seu like, ative as notificações, se inscreva no nosso canal. Todas as quintas-feiras eu estou aqui com o Jamil Chad, com convidados para a gente conversar sobre futebol internacional e também com lives do futebol espanhol com o Edu Álvares, com o Joaquim Pierra, falando de Real Madrid e de Barcelona. Valeu, Renato Senise, obrigado ao Jamil, obrigado a todos vocês que nos acompanharem. Na quinta-feira que vem, o podcast Futebol Sem Fronteiras está de volta. Um abraço. Futebol Sem Fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. UOL.